Obrigado porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque fome e sede, Pai, está chegando sobre essas casas, sobre essas ruas, Pai. Pessoas sendo alcançadas. Senhor, Tu sabes todas as coisas. E nós declaramos pessoas sendo tangidas para esse lugar. Famílias sendo restauradas, Pai, em nome de Jesus. Pai, cura sendo derramada sobre essas pessoas e ela entendendo que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Obrigado, Pai, por provisão nessa igreja, Senhor. Obrigado porque nós somos um povo mais feliz dessa terra. Obrigado porque nós vamos ter para dar nações. Obrigado por pessoas chegando aqui, elas sendo curadas na alma, Senhor. Obrigado porque essa igreja é diferente, as pessoas vão ver a sua mão poderosa nesse lugar. Todos os dias, Pai. Todos os dias, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas pessoas. Obrigado, Pai, porque pessoas terão seus corações alinhados. Sabe? Vícios serão deixados, Senhor, como as grandes histórias de avivamento, Pai. Porque nós não cessaremos, Senhor, até que, Pai, algo aconteça. Nós não cessaremos, Pai, porque aqui não é um ajuntamento. Aqui é um lugar onde pessoas serão alcançadas, serão libertas, serão curadas, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro pessoas chegando nesse lugar e diagnósticos sendo rasgados em nome de Jesus. Eu declaro pessoas chegando nesse lugar e problemas financeiros, Pai, caindo por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro coisas sendo ajustadas, portas grandes se abrindo. Obrigado, Pai. Obrigado pela sua bondade e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela sua bondade e misericórdia. Obrigado porque o Senhor dá pão ao que semeia, Senhor. Oh, Pai, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Obrigado por crianças, Pai, sendo alcançadas no nosso departamento. Aleluia. Derramada, Senhor, sobre esse lugar, para que a estratégia do inimigo sobre a vida delas sejam impedidas. Em nome de Jesus. Aleluia. E nenhum mal, Pai, vindo tocá-las. Nenhum mal. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque as pessoas chegaram aqui e saíram com seus peixes cheios. Obrigado, Senhor, por paz que excede entendimento. Obrigado pelo seu amor que transborda. Obrigado porque nada e absolutamente nada nos causará dano algum. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua bondade. Obrigado, Pai, porque nossos filhos estudarão nas melhores escolas. Eles falarão, ouvirão falar de Ti todos os dias. Eles serão espelhos, Pai, daquilo que nós temos recebido aqui nesse lugar. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, pessoas chegando aqui com sintomas. Aleluia, crianças atípicas que não falam, falando. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Pai, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, porque coisas, chaves sendo viradas, sabe, respostas vindo do céu essa noite, Pai, porque esse culto é para você, Pai. Oh, Pai, é para você. É para você, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Que você tenha liberdade nesse lugar de se mover. Aleluia, que cadeias caiam. Sabe, prisões se rompam. Aleluia, obrigado, Pai, porque nós somos rompedores de odres. Nós não nos conformamos com as mesmas coisas. Obrigado porque o céu está se movendo. Obrigado por um novo vinho. Aleluia. Aleluia.
Ele sendo mexido essa noite. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Faça como queres, Senhor. Faça como queres, Senhor. Aleluia. Faça como queres, Senhor. Como queres. Oh, Paizinho. Pai amado, Pai querido. Papai. Paizinho. Pai amado. Nosso Pai. Nosso próprio Pai. Oh, seja bem-vindo, Senhor. Você tem liberdade, Espírito Santo, para se mover. Somente você vai onde nossas palavras não chegam, para nos revestir por dentro. Aleluia, para nos fortalecer, para nos instruir naquilo que é certo, que é correto. Somente você pode, Senhor. Aleluia, Tu tens nossos corações, Pai, disponível, e é a eles que o Senhor não rejeita. Oh, Pai, eu declaro um derramado, Seu Espírito, graça e favor sobre cada pessoa. Pessoas que estão em casa nesse momento, sentindo um desejo ardente, que vir com pressa para receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordante daquilo que o Senhor tem para fazer essa noite, Pai. Aleluia, elas sendo tangidas, famílias inteiras, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Eu declaro famílias inteiras sendo alcançadas. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus todas essas cadeiras cheias de pessoas sedentas da Sua palavra e do Seu mover. Entendemos que nós viemos de Ti e voltaremos para Ti, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem pressa e que haja uma consciência, Pai, desse avivamento, de entender que o Senhor é bom. O Senhor é bom. Obrigado por corações quebrantados, Senhor. Obrigado porque não é sobre nós, é sobre você, Jesus. É tudo sobre você, Senhor. É para você. Jesus. 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 Oh, Jesus. Ah, Jesus. Jesus. Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Pessoas vindo com um desejo ardente de Te conhecer e prosseguir em Te conhecer e sendo transformada pelo poder do Teu nome, Senhor. Jesus. Jesus. E que os filhos dos nossos filhos, Pai, possam ver a Tua glória nas nossas vidas. Sabe? Que as nossas gerações possam ver. E que as pessoas que nos assistem, Pai, onde elas estão, pelas redes sociais, na nossa casa, na nossa família, os nossos vizinhos, tenham a convicção e possam dizer: só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque esse culto será extraordinário. Obrigado porque os Teus anjos, o Senhor dá ordem ao nosso favor. Obrigado porque nós vamos viver os melhores dias da nossa vida nesse lugar. Oh, obrigado porque nós estamos desfrutando, Senhor, de um grande avivamento. Será maravilhoso, Pai. Aleluia. Obrigado porque essa noite coisas serão ajustadas. Coisas serão ajustadas. Aleluia. Aleluia. E o Seu nome, Senhor, será glorificado. Em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos e dizer:
Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o seu louvor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. A minha vida é para o teu louvor. Você pode falar com quem está ao seu lado, amém? Dá uma boa noite, glória a Deus. Vamos celebrar ao Senhor nessa noite. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Porque o maior habita em mim. 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 Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Há uma dança de vitória em meus pés. Há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Vivo extraordinário no poder de Deus. Por quê? Porque o maior habita em mim. O maior. E o maior habita em mim. O maior habita em mim. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus. Minha fé em Deus. Na palavra de Deus. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence. Minha fé em Deus. Minha fé em Deus. Na palavra de Deus. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. Nada vai me parar. Nada vai me parar. Vou avançando. De fé em fé. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou. Vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou. De glória em glória eu vou.
nada vai me parar. Vou avançando. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós rendemos honra, glória e majestade a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou avançando e prosperando no Senhor. De fé em fé eu vou, de glória em glória eu vou, e nada vai me parar. Eu vou avançando, nada vai, diga isso, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar. Vou avançando, diga isso, oh, nada vai me parar, nada vai me parar. Vou avançando, nada vai me parar. Eu vou avançando e prosperando no Senhor. Obrigado, Jesus. Querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos. Faças como faças como queres, tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso. Teu querer, meu prazer, viver tua vontade para mim, é o que eu preciso.
Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer? Quem sou eu para instruir o Senhor? Quem sou eu para dizer o que fazer? Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças como queres, faças como queres. Tens minha vida em tuas mãos, tens minha vida em tuas mãos. Faças. Obrigado, Jesus. Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Bem-vindo aqui, Espírito Santo. Você pode elevar mais um pouco a sua adoração ao Senhor nessa noite. As janelas dos céus estão abertas, amém? Oh, nós te louvamos, oh, com todo o nosso coração, com toda a intensidade.
É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és, olhando para o alto, Senhor. É o Senhor digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, oh Jesus. É o Senhor Deus poderoso. Diga isso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Tu és digno, Senhor. Oh, nós nos prostramos diante de Ti. Oh, Senhor. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Oh, Espírito Santo, digno de louvor. Oh, Jesus. É o Senhor. Enquanto você diz isso, você está sendo curado nessa noite. Santo. Você está sendo renovado nessa noite. Poderoso. Receba a força do Senhor nessa noite. Digno de louvor. Ele é a tua força. Ele é a tua força. É o Senhor poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo Jesus. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, Jesus. Oh, és o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Jesus, só Tu és Jesus. Diga isso. És o Alfa, o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro,
tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Vamos continuar mais um pouquinho nessa presença. Eu não sei quanto vocês, mas é nítido a presença e a paz do Espírito Santo nesse lugar. Eu estava dizendo, Espírito Santo, como eu vou ministrar? Como é bom você sentir a presença do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, porque você tem livre acesso à nossa vida. Você tem livre acesso. O Senhor pode entrar sem nem precisar pedir permissão. Obrigada, Senhor, porque é nítido a tua unção nesse lugar. Pensamentos que aqui entraram hoje à noite. Pensamentos negativos, pensamentos que muitas vezes a gente escuta e a nossa alma compra aquilo como verdade. Está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Mentes libertas para poder sonhar os sonhos de Deus, para poder falar a palavra de Deus, para poder orar e entrar no Santo dos Santos. Oh, aleluia. Muito obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Vamos dizer mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Declare aleluia. Com a mais força que você puder. Aleluia. Jesus está aqui nesse lugar. É Ele quem opera maravilhas. É Ele que lhe trouxe aqui essa noite. Aleluia, aleluia. Deus seja fiel. Ele te incomodou quando tu estavas em casa essa noite. Gente, será que eu vou? Eu estou tão cansada, Pai. O que é que eu vou fazer? Mas o Senhor tem uma porção para ti essa noite aqui nesse lugar. E você não vai sair o mesmo. Você não vai sair a mesma coisa que você entrou. Porque nós servimos a um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus que sara. Ele é um Deus que alivia toda dor. Toda dor que nós às vezes carregamos, que o nosso outro, o nosso vizinho não percebe, mas Ele conhece teu coração. Ele sonda. E sabe, eu estou totalmente fora. Eu estou nas mãos do Espírito Santo. Eu preparei uma mensagem. Mas o tema é vida de fé. Isso é vida de fé. É você depender daquilo que o Espírito Santo tem para você agora. O hoje, não amanhã. Porque Ele te prepara agora. Porque Ele sabe o teu amanhã. Ele sabe o que está lá no futuro. Deus já chegou no nosso futuro. Diga assim, Deus já chegou no meu futuro. E Ele já me concedeu tudo aquilo que eu desejei. Diga assim, a minha boca fala a certeza da palavra. Tudo aquilo que eu não vejo, mas o que eu creio. Em nome de Jesus. Amém? Santo. Levanta tuas mãos. Adora o Senhor. Santo. Sim, Senhor, Tu és santo. É o Senhor Deus poderoso. Tome posse do que você está falando agora. Santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, que habita no meio de nós, que está no meio de nós, que está na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a planta dos nossos pés pisar, o Senhor se faz presente.
creia tão somente no que você canta, no que você fala, no que você bota para fora, porque são palavras verdadeiras que funcionam. Funciona. Amém. Aleluia. Obrigado, Alice. Obrigada, Senhor. Podem sentar. Vou ver se eu consigo, tá, gente? Ministrar. Porque eu não tenho nem como explicar. Quando a gente passa uma experiência tremenda com o Espírito Santo, né? Nós estamos esse mês falando sobre vida de fé. E que tema bom, gostoso de se falar. Muito bom, porque eu creio que cada um aqui vive a sua vida de fé no dia a dia. Né? E quando a gente fala assim em vida de fé, a gente pensa logo em quê? Alguém pode me dizer o que vem assim? De primeira, quando diz assim, viver uma vida de fé, o que vem na sua cabeça? Eu, particularmente, vou ser sincera. A gente precisa exercer fé quando as circunstâncias vêm, não é isso? Não é o que vem sempre. Eu creio que é o que vem, não só sou eu não só sou eu que penso assim. Mas deixa eu dizer, uma vida de fé também é no poder da alegria. Amém? Uma vida de fé é na alegria. Uma vida de fé é quando a gente olha e diz assim, Senhor, eu vou rir agora. Quando eu não tenho motivo para rir. Né? Então, a gente vai... Eu vou parar em Hebreus 11. Eu queria que vocês abrissem Hebreus 11. E eu estava meditando sobre vida de fé. Eu tenho vivido essa vida de fé todos os dias na minha vida. E nesses últimos meses, aliás, nesses últimos anos, de 3 anos para cá, e nesse último ano que a gente está aqui nas Malvinas, a gente tem verdadeiramente exercido uma vida de fé. As ministrações, não só sobre fé, a gente já teve toda a ministração boa aqui que nos deu uma alavancada, mas quando eu via no carro orando em línguas e o Espírito Santo disse assim, quando eu cheguei ali, disse, olha para frente dessa igreja. Fé. Foi fé. Pura fé. O pastor Domingo falou sobre isso, iniciou o tema. Ele falou o que gerou, o que trouxe, cadeiras, portas. Quando a gente adentrou aqui, era terra mesmo. E a gente veio e começou a pegar juntamente com ele o que Deus tinha dado a visão a ele. E você sabe que vida de fé é você pegar a visão daquele que tem tentado te ajudar a crescer. Quando a gente pega a visão de um homem ou uma mulher de fé, a tendência é a gente ser atraído pelo poder do Espírito Santo. A tendência é a gente andar no poder que é disponível para aquele homem e aquela mulher. E ainda vou arriscar, talvez até maior, por conta da nossa obediência, por conta da nossa sujeição, em se sujeitar, em obedecer. Vida de fé também é isso. Obedecer, perseverar, ser corajoso. E essas coisas nós vamos ver aqui em Hebreus 11, que fala sobre exemplos de fé, né? E Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como é que a gente pode amar uma pessoa sem a gente conhecer, sem ter visto? É fácil a gente amar, eu amo a Naí como minha irmã em Cristo Jesus, eu estou vendo, eu sei que ela é morena, de cabelo preto, estou vendo. Mas o que dizer da gente amar um Deus todo-poderoso que a gente nunca nem ouviu, mas só ouviu falar? Isso é fé. Isso é fé.
A fé, ela é simples em nós termos. Às vezes, a gente passa por algumas circunstâncias que dizem assim, meu Deus, como eu queria ter mais fé para passar por isso. Ou como eu queria que tu aumentasse a minha fé, Senhor, para eu conseguir passar por isso. Talvez eu não vou nem conseguir passar. Mas você sabia que Jesus, quando repreendeu Satanás, ele usou a fé? Foi pela fé. Foi pela fé. A vida de Jesus foi toda pela fé. Ele nos ensinou, enquanto ele caminhava na terra, ele ensinou aqueles que estavam com ele que o amor operava. Mas tudo precisava ter fé. Não precisa que a gente veja para saber que tem. Não precisa a gente ver que tem um carro bom. Tá? Eu fui corrigida esses dias porque eu disse assim, eu vou ter meu carrinho. Aí a pessoa olhou e fez, carrinho não, você vai ter um carrão. Aí muitas vezes a pessoa entende como ostentação, mas não é. Se você tem fé para uma coisa pequenininha, você só vai receber uma coisa pequenininha. Mas se você tem uma fé grande, você vai receber algo grande. E o que Jesus fez por nós, Deus fez por nós, foi dar o melhor dele para nos ensinar o que é ter fé. Hoje eu tenho um entendimento que eu disse, Senhor, se eu passei um ano nessa igreja e eu vendo o tratar, chamou a existência caixa, chamou a existência ar-condicionado, chamou a existência porta, chamou a existência sala de DI, ar-condicionado para DI, chamou a existência músico, chamou a existência diaconato e chegando, por que não na minha casa eu não posso chamar a existência o que eu quero? Se eu faço parte daqui, a unção que está aqui, ela não vai, quando eu fechar a porta ali, ficar aqui e eu vou me embora sem unção, não. E é Saul, é? Não. Se eu tenho uma unção, que eu faço parte, que eu trabalho, eu vivo, eu estou me doando, dizimo, oferto, creio, pego junto em oração, falo aqui, eu tenho que viver lá. Eu tenho que viver lá. Simples assim. E nós começamos a nossa transição, eu e Sandra e Macla, financeiramente, por coincidência ou não, que eu não acredito em coincidência, né? O povo fala para mim, mas eu não acredito. Eu acredito que foi Deus mesmo. Ele nos trouxe para cá no momento na nossa transição de comércio. E interessante que o que ia acontecendo aqui, ia acontecendo conosco lá. Passo a passo. Eu gerava para cá, orava, vou ser sincera, pouco para lá. Mas Deus gerava muito meu para lá. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu peguei junto com a visão, peguei junto com o pastor, Márcia, Onaí, Cid, com um grupo, né, que estava à frente, peguei junto, orando para as coisas acontecerem, para a vida se renderem, e Deus começou a me dar força para eu pegar junto das minhas coisas lá. Então, deixa eu falar. A fé, ela se move de dentro para fora. Porque é de dentro, não é o que a gente vê. Não é o que a gente está... Não é o que a gente diz assim, eu estou... Pronto, vou dar um exemplo. Eu tive um problema nesse pé e muitas vezes passei meses com o pé esquerdo inchado. Muitas vezes eu cheguei aqui até mancando. E sabe, quando a gente às vezes passa por umas circunstâncias que a gente vê que às vezes está fraquinho, porque quando a gente pensa que está fraco, é aí onde Deus faz forte na nossa vida. Mas não custa nada você pedir ajuda. E um momento de reunião, teve uma reunião aqui com os trabalhadores e foi o momento em que eu senti de pedir ajuda em oração, porque eu cria na minha cura. Eu comecei a falar. As pessoas diziam, toma tramal. Vai no ortopedista. Você tem que ver esse tendão. Porque quebrou. Só vinha coisa negativa. E dentro de mim dizia, não, eu sou sarada e curada. Eu, antes de tomar qualquer coisa, eu vou tomar a palavra. E aí, Jesus, se eu não der jeito, aí eu vou para remédio. E aí eu cheguei, pedi oração. E a minha fé, com dos irmãos que uniram a fé comigo, eu fiquei bem do pé.
Ainda quis, com 2 semanas depois, ainda quis apresentar a dor, mas eu tomei aquilo que Cid disse. Quando eu fui saindo, Cid chegou e disse, ainda que você sinta, não dá atenção ao que você sinta e nem fala. Fala fé, porque você já é curada. Então, nós já temos tudo. Agora, às vezes, o diabo, eu disse até, eu estava falando, eu digo, eu não vou te dar pódio mais na minha vida. Eu vou dar pódio à palavra de Deus. Quando tu vier sussurrando, gritando no meu ouvido, aí eu vou, palavra. Louvor. Sabe? Porque se você der, ele está ao derredor, buscando a quem tragar. Não precisa uma brecha não, tá? Não precisa um pecadão não, tá? Só precisa uma brechinha, um rachãozinho na sua fé. Para ele fazer o samba do crioulo doido. Só precisa um trincão. Mas sabe para esse trincão, sabe o que é que tem? Uma cola melhor do que Super Bond. A palavra do Senhor. Do que está cheio o seu coração? Porque na hora da circunstância você vai vomitar, botar para fora o que você tem dentro. E aí o que é que você tem dentro da palavra? O que é que você tem parado? Qual o tempo da sua vida? O que a gente tem parado para fazer? Para encher a nossa mente e o nosso coração com o quê? O que é que eu estou dando ouvido? Lógico que o diabo vai querer ter... Não esteja pensando que ele está querendo enfraquecer a fé do mundo, não. Porque o mundo tem fé, tá, gente? Se vocês estiverem pensando que ele também não tem fé, tem. Eles têm fé para conquistar as coisas, mas de forma errada. Muitas vezes trapaceando, muitas vezes passando por cima. Então, a gente tem que orar por essas pessoas. Mas a gente tem uma fé inabalável. A palavra de Deus diz que nós temos uma fé inabalável. Porque foi Jesus quem nos resgatou. Ele nos deu cura. Ele já nos deu cura. Ele já nos deu prosperidade. Ele já nos deu uma vida em amor. Ele já nos deu uma vida de perdão. Tudo que Jesus fez foi pela fé. Tudo que a gente tem que fazer pela fé. Exercer perdão é pela fé. Sabe? Mais na frente diz assim, versículo 2. Pois foi, em Hebreus 11, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível pela fé. Quando fala da formação lá em Gênesis, quando Deus criou, pela palavra. Ele apenas disse. Ele exerceu a fé de falar e criou. Simples assim. Uma vez eu estava passando por uma circunstância e eu orando em casa, orando, e veio uma paz assim, que eu digo, meu Deus, uma tribulação dessa, e eu consegui ter paz. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Por que você está temendo? Por que você está chorando? Por que você não foi me buscar primeiro, antes de se desesperar? Por que você não parou para pensar um pouco que tudo que eu já fiz é seu? E aí eu me acalmei, aquela voz assim. Sabe esse amém que o pastor falou? Foi o amém que eu escutei do Espírito Santo, assim, a voz do Espírito Santo, bem assim. Ele falando comigo. E veio isso para mim. A fé é a força que nos sustenta, mesmo quando os olhos não veem o caminho. É confiar que Deus está cuidando de cada detalhe. Detalhe, gente. Detalhe. A gente, quando é mulher que vai se arrumar para sair, a gente vê o detalhe do brinco, o detalhe da cor da sombra, o batom, o cabelo como é que está. É exatamente isso que Deus está fazendo. Ele está vendo cada detalhe, abrindo portas onde não parece não haver saída. Transformando lágrimas em vitória.
A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E sabe qual é a forma de você transformar? Ha, 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 ha. Se alegre. Adriana, é difícil. E você acha que eu não sei, não é? Você acha que eu não sei? Que se alegrar na presença na hora que a gente está precisando de uma urgência, uma circunstância, problemas vindo, palavras vindo, pessoas, e parece que ele sabe assim, o inimigo sabe quando a gente está no... Parece que ele manda uns enviados mesmo dele. E a gente se sente sozinho, no meio daquele turbilhão de emoções, de mesmo de coisa vindo contra. Mas aí você não está só, você sabia? Nós não estamos só precisamos dar um pulo e dizer, ha, 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 diabo, tu perdeu mais uma. Eu amo as ministrações do pastor Eliezer Rodrigues. Olha, o cabo que assistia, a administração dele, não tem, se entrar chorando, sai rindo. Porque aquele homem, ele é exemplo de alegria. Ele contando os testemunhos que ele passou quando saiu de Natal para ir para lá. Sabe? O chamado de carro, de comida, de levar os filhos para um parque sem ter dinheiro, de tanta coisa que aquele homem passou. E hoje eu vejo na vida dele a alegria. Sabe por quê? Porque ele passou e ele sabe o que ele passou. Uma pessoa chegou para a gente no verbo e disse assim, vocês, o casal diácono, o casal da alegria. Eu e Santo, casal de alegria. Vocês é um casal de alegria aqui do diaconato. A gente só vê vocês brincando, a gente só vê vocês indo. Mas sabe quantas vezes a gente entrou naquela série que só Jesus sabia? Várias vezes, coração arruinado. Mas a gente nunca deixou a perceber. Porque a nossa arma, a gente entendia que era a alegria. Ou você chora. Muitas vezes eu saí com o Santo dizendo assim, e agora, o que é que a gente vai fazer? Aí o Santo parava. Quer saber? Vamos servir o Senhor. E a gente gritava dentro do carro. Parecia dois doidos. Sobe o vidro, dá um grito, por fé. E quando a gente chegava na igreja, as pessoas olhavam e achavam que a gente ia tudo bem. Tá tudo bem. Mas não estava. Mas se a gente tivesse se colocado na posição de não estar, sabe quantas vezes a gente estava aqui com vocês hoje? Nenhuma. Eu provavelmente estava numa depressão. Eu provavelmente estava numa crise de ansiedade. Provavelmente meu marido também tinha depressão, porque ele teve e eu tive. Mas a gente também saiu com alegria. A gente saiu falando a palavra. Ah, é fácil? Não, não é fácil. Eu sei que cada um aqui que está aqui tem seu dia a dia, teve seus desafios. Passou, gente. Passou porque a gente fala. E quando a gente vem, vale a pena a gente parar e ler. A gente sair da nossa casa, não importa se você chegou um trapo, um pano de chão, vai trabalhar o dia todo, estou cansado, vou morrendo para a igreja, vinha se arrastando, oi, vinha assim, oi, o jugo nas costas, mas entre por essas portas, porque com certeza você não vai sair do mesmo jeito. Não tem lugar melhor para estar. Mesmo que as pessoas não vejam o que você está passando. Mas o Espírito Santo vê. Porque quando você entra, na verdade, ele já está com você na sua casa. E às vezes, quando a gente não tem vontade de vir, é ele empurrando assim. Eu imagino, Onaí, vem cá, por favor. Eu imagino assim, ó. Eu imagino assim, faz de conta que Onaí não quer. Eu sou o Espírito Santo, tá? Tá, irmã? Vem aqui no corredor. E Onaí não quer ir para a igreja, o Espírito Santo, vamos. Você vai. Olhe, lá você tem palavra, lá tem louvor, lá você vai achar irmãos que vai te dar a paz, um abraço, um sorriso, e vai. E você chega, e você sai daqui outro, e você sai com ideias transformadas. Quantas e quantas vezes a gente chegou aqui, notícias ruins, coisas ruins aconteceram. Mas quantas e quantas vezes a gente chegou aqui e Deus disse assim, ali na porta, me dê seu fardo e toma meu. Subir aqui e tocar. Ah, você acha que a gente é perfeito? O Alisson é perfeito? César é perfeito? Alan é perfeito? Tem muitas vezes que a gente chega, mas a gente chega pela fé. Tem que ser pela fé. E sabe o que irrita o diabo? É isso. Porque ele não pode nos parar. Ele não pode nos parar. Porque quando ele tenta parar e chega um irmão que percebe, ei, irmão, vem cá,
Senhor, mas meu irmão, tu tá bonito hoje. Meu irmão, o culto hoje vai ser abençoado. E meu irmão, tu louvou, tu cantou, tu pregou. Palavra de ânimo, ele detesta isso. Sabe o que é que ele quer? Ele quer você no mimimi. Medíocre em casa. Ai, coitadinha de mim. Ai, meu Deus, eu tô com tanta dor. Meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Senhor, eu vou chorar. É isso que ele quer. Mas quando você diz assim, eita, Senhor, eu tenho uma conta de pagar de 25 mil hoje, não tenho R$1 no bolso, eu vou para a igreja te buscar, porque lá tu vai abrir a porta. Lá tu vai usar alguém, Senhor. E quer que eu chore? Vou chorar dentro da igreja, escutando o irmão pregar, a irmã cantar. Eu vou para lá. Isso é exercer fé. Sabe? Eu vivi muita coisa de fé. Se fosse contar e dar uma história de livro, eu ainda estou pensando em escrever um livro. Será que dá certo? Mas, enfim. Filho onde não podia ter, tive pela fé. Marido onde não podia ter, tive pela fé. Tive pela fé. Um pai que se converteu e eu ganhei para o Senhor, glória a Deus, pregando a palavra 30 dias antes de morrer, pela fé. Uma mãe que se converteu 30 dias antes de morrer de Covid, tive pela fé. Sabe? Saúde divina, tenho pela fé. Porque ele já tentou, viu? Ele já tentou. O que é de mazela jogar para cima de mim, eu digo, Senhor. Aí, às vezes, não, amor, eu não estou querendo. É porque tu é homem. Eu digo, devia dividir o pão, não é uma só carne, né? Joga um pouquinho para ele lá. Né? Joga um pouquinho, Senhor, para ele lá. Essa você não quer não, né? Receba não, em nome de Jesus. Mas, tanta coisa que a gente já passou, que não é diferente de vocês. Você vê pastor antes contando aqui, você viu Jacinto contando testemunho. Sabe, cada um tem uma história. Ou você acha que Deus não sabia da sua história? Ele sabia, ele conhecia desde o ventre da sua mãe. E sabia que você ia ser chamado João, Maria, Adriana, Isa, Anderson, Noel, Onaí, Cid Drews. É até internacional, né, gente? A gente tem um ministro internacional, meio brasileiro e meio internacional aqui. Outro nível. Ele já sabia que você nasceu para reinar em vida através de Jesus aqui nessa terra. Eu nasci para reinar em vida. Antes, quando as pessoas falavam isso para mim, eu dizia, isso é ostentação demais. Coitado. Não isso não é para a minha vida, não. Não é. Eu agora tenho consciência. Eu sei quem eu sou na palavra. Eu sei o que eu passei e o que eu vivo hoje. Domingo, quando o pastor falou aqui, Adriana, Sandro, o negócio lá da água, quando a gente chegou lá na loja, eu comecei, meu filho, eu liguei aqui mesmo, recebi a instrução lá, vou fazer aqui agora. Você é a melhor distribuidora de água reconhecida em Campina Grande. Vou valorizar meus funcionários, vou patrocinar o reino, porque não se trata de mim. A minha prosperidade no meu comércio não se trata de mim, meu e do meu marido. Se trata de Deus. Porque eu ganhando mais, eu vendendo mais, eu vou ter para construir mais igreja, para investir no reino, para investir em missionário. Sabe? É você não ter uma mente cauterizada de só ter. A fé, ela não é ter, ela é ser. A fé, ela não é só ter. Eu tenho, eu quero, eu posso, eu vou orar para tudo vir para mim. E a gente vai inchar feito bolo, fermento? E não vai distribuir, não, Você acha... Sabe por que muitas vezes eu penso na minha cabeça, às vezes, conversando com Deus, eu digo, Senhor, eu penso demais. Mas sabe por que às vezes eu acho que tem muito cristão que não é abençoado? Porque ele só pensa para ele, meu irmão. Você não pode pensar só para você. Lógico, tudo é permitido. É uma casa nova, um carro bom. É nosso, dado por direito. Ou você acha que Jesus passou aquilo tudo na cruz para você viver um miserável aqui na terra? Ele passou para nos dar vida em abundância aqui na terra. Porque essa terra aqui não é nossa, a gente é passageiro.
A nossa terra está sendo preparada lá no céu. Para a gente viver eternamente. Ruas de ouro, rios de cristal, cantando com os anjos. Vendo, vai se encontrar com Maria, com José, com Daniel, com o apóstolo Paulo, Pedro, né? A nossa vida aqui é passageira. Nada disso que a gente tem vai ficar. Quando Jesus vier buscar a igreja, tudo vai ficar. Você vai levar a casa pendurada no pescoço? Você vai levar a sua mala de dinheiro no pescoço? Então, para que você quer dinheiro demais? Se você sozinho é só um e sua família no máximo 3, 4, você vai usar, usufruir. Eu conheço ricos que têm dinheiro, que não sabem mais nem o que fazer. E a vontade que eu tenho de dizer, homem, pelo amor de Deus, dê a metade para a igreja. Mas a pessoa não tem conhecimento. Aí vai dizer, é doida mesmo. É louca. Mas não sabe o que fazer. Mas sabe, Deus ele nos enriquece para o nosso prazer, mas para a honra e glória dele. Ele nos dá para que a gente dê. Sabe? Receba com a mão e dê com as duas. Isso é fé. Você ser doador daquilo que você não vê ainda, mas você sabe que vai chegar. Pois eu vou dizer uma coisa para você. Tem uma profecia sobre a minha vida. Há 10 anos atrás eu recebi. Estou esperando o cumprimento. Que eu vou ter para dar e não para emprestar. E eu creio que isso está bem perto de acontecer. E eu dou. Deus mandou, eu dou. Tu também. Eu dou. Entende? Porque eu tenho uma consciência de que nada disso daqui corrompe mais o meu coração. A minha vida não está aqui. A minha vida está no céu. O meu interesse hoje é dar uma boa educação à minha filha, lógico. Ter uma vida boa. Mas ganhar vidas para o Senhor Jesus. Porque Jesus está aqui, ó. Ele está batendo na porta. Nós estamos nas últimas gotas do cálice da graça. Que vai ser derramado. E aí? O que foi que você fez? Eu só tive fé para mim? Eu não tive fé para compartilhar, para ajudar? E aí, tem um livro que eu ia até trazer, terminei esquecendo. Os cinco que eu indico, tá? Eita, meu Deus, como é o nome do autor? É esse mesmo. É porque é em inglês. Como é, pastor? Keith Blunt. 5 elementos da fé. Ele é poderoso, esse livro. Poderosíssimo. Simples. Uma linguagem simples, que você entende. E que você, se você realmente vê o que a palavra fala lá, os 5 elementos da fé, você começa a praticar amanhã, sem nem você sentir. E ter uma fé vitoriosa, tem 2 tipos de fé. Tem aquela que você vê as coisas acontecerem, que é pela fé, né, que é o acontecido, é o motivo. E na fé, eu até coloquei aqui, viver pela fé é o meio, é o instrumento, viver pela fé. É o meio que você recebe e você vive, é o meio que você está vivendo pela fé. Viver na fé é você viver constantemente. É você estar alegre, estou na fé. Feliz, estou na fé. Na falta, estou na fé. Viver contentemente como o apóstolo Paulo viveu. Contentemente. Ele soube viver na falta, ele soube viver na abundância, ele soube viver porque ele vivia na fé. Na fé. E aí, viver uma vida de fé, ter uma vida de fé vitoriosa, é ter alegria em primeiro lugar. A alegria mata o Satã moita, como diz o irmão do Instagram. Ele fica virado, eu acho que nem cabelo aquele infeliz tem. Porque se tivesse, quando a gente fica alegre, os cabelos dele iam ficar assim, ó. A alegria, estou experimentando disso hoje, gente, eu estou falando, porque hoje eu estou experimentando disso. Eu vivia Maria chorona. Sabe o que é Maria chorona? Eu chorava demais. Hoje eu choro, como eu chorei hoje, sentindo a presença do Senhor. Mas antes eu chorava de me desesperar, de ficar, meu Deus, eu ligava para um, me ligava para outro, buscando saída por meus problemas, onde o problema já estava solucionado na palavra e eu não sabia. Porque eu dava ouvidos
Eu escutava os gritos do diabo e esquecia do sussurro de Deus na minha vida. Sabe? E hoje, pode dar o pipoco, estourar pelas costas, se é que ele tem costa. Mas eu rio mesmo. Outro dia eu estava lá na loja, aí passou, máquina chegou e eu estava lá. A loja ali tem um vidro assim, que nem aqui, né? Só que não é fumê. Aí, de vez em quando, eu fico na loja, eu fico para lá e para cá. Quando eu estou preocupada com uma coisa, eu digo, não vou. Vou me levantar agora e começo. Orando em línguas. Começo. Gerar em línguas, de dentro para fora, porque às vezes a circunstância é tão grande que você não tem nem palavra para orar. Então, começa a orar, mexe essa língua que está dentro da tua boca, em oração em línguas. O Espírito Santo vai interceder por tu. Se tu não sabe na hora do desespero pedir, o Espírito Santo sabe. Ora em línguas. E vai, eu fui. Eu digo, Senhor, chega. O Senhor vai resolver essa situação hoje. Porque eu não sirvo a um Deus morto, não. Eu não sirvo a um Deus de colorido, de estátua do tamanho do mundo, não. Eu não sirvo, não. Eu sirvo a um que escuta, que vê e que fala comigo. E, gente, não deu outra. Sabe o que aconteceu? 9 horas da noite, a situação foi resolvida. Então, assim, qual a posição que você tem tomado de fé? Sabe? A primeira, pode pensar. Muitas vezes lá na sede eu vi o povo correndo e rindo. Eu dizia, tá vendo que Deus não vai mudar uma situação, acaba correndo e deixei. Como é que pode Deus gerar uma situação? Corra! Hoje eu corro, eu pulo, eu danço, eu faço, eu começo a rir. Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que eu passei, mas eu sei. Sabe? Eu sei, você sabe o que você passou. Sabe? E precisa, às vezes, da gente dar uma corrida mesmo. Precisa, às vezes, a gente usar de fé e gritar mesmo. Precisa, às vezes, a gente usar fé e sorrir mesmo. E dar um ha-ha-ha na cara do cão e dizer, ei, tu perdeu, mané. Perdesse. Tu perdeu minha família, tu perdeu meu negócio, tu perdeu minha igreja, tu perdeu o meu povo das Malvinas, tu perdeu, Satanás. Sabe? Mas você tem que subir, não é fácil, eu sei. Você pode estar pensando assim, olhando para mim e dizendo, eita, Adriana, tu é poderosa mesmo, super poderosa. Mas não é fácil, não. Não é fácil, não. E você acha que foi fácil Jesus ir para a cruz por você e por mim? Foi? Eita, como foi fácil. Mas ele foi. E é por isso que nós estamos aqui. E aí, ter uma fé vitoriosa é ter, em primeiro lugar, alegria, independente das circunstâncias. Neemias 8:10 diz assim, a alegria do Senhor é a vossa força. Salmos 16:11 diz assim, na tua presença há plenitude de alegria. Filipenses 4:4 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. É sempre, não é de vez em quando, não. É sempre. Está doente, se alegre. Ah, está triste, se alegre. Ah, eu estou com conta para pagar, se alegre. O dinheiro não tem, mas vai chegar. Você gera o que você tem dentro. Você gera. E outra, pasme, você dá exemplo aos que estão dentro de casa. Porque você vê Máquila tem 9 anos. Mas Máquila, ela já consegue gerar a fé dela. O que, eu digo assim, meu Deus do céu, eu tenho que ser comigo essa menina, porque é insistente na fé. Quando ela quer uma coisa, eu vou conseguir, eu quero, e eu vou conseguir. Eu marco, não, mas eu quero hoje, e eu vou conseguir. E foi um dia, o Espírito Santo disse, haja assim como ela, irmã. Haja assim como ela. Porque ela é assim, eu quero hoje, eu vou conseguir. Mãe, ela não aceita não, Wallace, ela não aceita não. E aí o Espírito Santo disse, ei, seja como sua filha, minha amiga, você é adulta. Você conhece a palavra muito mais que ela. Não aceite pouco, não. Não aceite pessoas chegar e dizer que você não pode. Não aceite pessoas chegar e dizer assim, você não é, você não pode, você não vai. Tira o não da tua vida e diga assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que eu vou fazer porque o Senhor me colocou nesse lugar. E começa a falar, começa a gerar. E se fala. E depois tem, segundo passo. Primeiro, alegria. Segundo, fidelidade, perseverança. Rapaz, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu dizendo assim, rapaz, a gente devia, de vez em quando, pegar o exemplo. Foi lá no centro de cura, conversando com uma pessoa lá.
E ela me falando que tinha um problema de timidez. E aí Deus fez, ela curou esse problema de timidez lá no centro de cura. E ela dizendo assim, Adriana, às vezes eu fico pensando assim, igual tu me dissesse agora. Como a gente devia ser perseverante quando o diabo é perseverante destruir nossa vida? A gente ser perseverante na fé. Já pensou? Se a gente fosse tão perseverante na fé, essas cadeiras aí, ó, nenhuma estava vazia. E isso eu tenho me vigiado esses dias. Eu agora, meu filho, eu vejo uma pessoa na calçada que eu vejo que o Espírito Santo vai lá e fala, eu falo, eu convido, eu chamo. Ei, Jesus te ama, eu estou assim agora. E ninguém vai me parar. E eu acho que ele está furioso porque agora eu estou de vento em popa. Ninguém para, não. Eu tenho uma boca para ser usada, para falar. Sabe, se eu tenho recursos que eu posso... Qual é o recurso maior? Ah, um carro, um avião? Não. Eu tenho a palavra que é meu recurso maior. É ocupar minha mente, buscar e aprender. Para finalizar, a obediência, perseverança, a justiça, a confiança, ser corajoso, ser paciente, ser humilde e esperançoso. Ser esperançoso. Sabe, às vezes ele quer nos tirar a esperança de uma vida melhor. Uma vida com aquilo que Deus nos deu. Mas sabe, precisamos ser pacientes muitas vezes, exercer a fé na paciência, exercer a fé na esperança e mais, exercer a fé na alegria. Porque para ser alegre precisa ter fé. No mundo de hoje, precisa ter fé. Amém? Então, que nós possamos nos reerguer. Aproveite, não falte essas ministrações. E escute no YouTube. Tá lá o pastor, quando termina o culto, ele bota no YouTube. Escute, venha, traga alguém. Porque é vida para você e vida para a pessoa que você está trazendo. E mesmo que você não traga, compartilha com alguém, é tão fácil. Hoje todo mundo tem rede social. Compartilha. Meu irmão tem esse mês está falando sobre fé na igreja. Joga, manda e deixa o Espírito Santo fazer. Se você é tímido, não quer falar, mas envia. Sabe, envia. Essa pessoa que falou para mim que era tímida demais, ela ganhou várias pessoas assim. Não falando, mas enviando mensagens. E que a gente possa realmente ter essa consciência de fé. Que a fé é tudo aquilo que a gente vê no Espírito. Nós não estamos podendo pegar, nós não pegamos, nós não vemos com os olhos, mas cremos que ela existe. E tudo que é do Pai é nosso. Nós somos filhos. Ei, a gente não é pouca besteira, não. Eu sou filha. Diga assim, olha para a pessoa que está do seu lado e diz, ei, tu é filho. Tu é herdeiro do maior Pai. Diz, do maior Pai. Vamos ficar de pé, por favor. Você vai dar umas risadas agora. Você vai cantar esse louvor. Tá? Que diz assim, minha boca se encheu de riso. Os meus lábios de gritos de júbilo. Júbilo sabe o que é? Alegria. E dê um ha-ha-ha mesmo. Pense aí naquilo que está impedindo o seu crescimento e dê uma risadinha na fé. E diga assim, ei, perdeu. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Pela fé, entregue agora o seu
Entrego a Deus. Entregue a Deus agora o seu Isaac. Diga a Ele, toma, Senhor, toma de conta de santo. Meu riso como um sacrifício vivo. Muito obrigada, Pai. Na presença onde a alegria reina e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força. Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa A alegria do Senhor é a nossa. É a nossa cura. A alegria do Senhor é a nossa provisão sobrenatural, sobrenatural. A alegria do Senhor é a minha força. É a nossa força. A alegria do Senhor é a minha cura. Senhor. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural. Te ofereço o meu Ofereça ao riso, Senhor a sua alegria como sacrifício vivo, mesmo que você não tenha, ofereço mesmo que você não tenha, isso como muda. sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Ha, 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 a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural. Te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Te ofereço o meu riso. Ha, 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 ha. Oh, ha, ha, oh, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do
Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural. Sabe? Tem alguém que quer oração por cura, ou por pensamento, algo que você vem pedindo ao Senhor muitas vezes, e você acha que Deus talvez tenha ficado em silêncio com você. Se você tiver assim, pode vir aqui, a gente vai orar por você. Pode vir. Deus, Ele não silenciou. Pode vir, meu irmão, viu? Pode vir. Deus não silenciou. Ele não está em silêncio. Às vezes a gente pensa que Ele está em silêncio. E a gente às vezes pensa que está falando no vazio. Mas sabe? Ele está contigo. Não existe desafio nenhum. Nenhum. Que Deus não possa fazer. Os seus sonhos, os seus projetos, os seus pensamentos estarão. Deus está cuidando. É só no tempo dele. Mas o tempo está chegando, viu, irmão? O tempo está chegando. E precisa que o irmão sorria. Seja feliz. Traga a existência, a alegria. E quer saber? Deixa o povo pensar que o irmão está doido mesmo. Entendeu? Deus vai romper. Deus vai romper. Eu queria pedir para o pastor. O pastor pode orar aqui. Sobre a vida do irmão. Se tiver mais alguém que queira oração por cura, por algum desafio que você está querendo cumprir, para você é impossível, pode vir. Eu queria que você estendesse a mão para o irmão aqui. A cura chegando. A cura chegando. A cura chegando. Alegria, o Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural. Alguém aqui, eu estou vendo que tem alguém que queira fazer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Queira ter essa alegria eternamente. Tem alguém? Tem alguém que queira ser batizado no Espírito Santo, orar em línguas, experimentar essa porção do qual a gente, com gemidos inexprimíveis, Ele fala com o Senhor ao nosso favor. E a linguagem é o batismo do Espírito Santo. Tem alguém que queira? Não? Todos salvos, todos curados, todos batizados no Espírito Santo. Então, pastor, a igreja, Deus abençoe a todos. Domingo, tá, gente? Culto aqui na igreja. Por gentileza, não falta. Traga mais um. Olha a cadeira, olha. Um monte de cadeira vazia. A gente pode convidar e trazer mais um. Tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Aleluia, que palavra maravilhosa, viu? Vocês receberam? Aleluia, aleluia. Eu não sei você, mas eu quero colocar tudo isso em prática, em nome de Jesus. Quem é que está pronto para romper em fé? Aleluia. Em
não, dando continuidade, não menos importante, eu gostaria que vocês abrissem no livro de Provérbios 11, 24. Nós vamos falar um pouco sobre nosso dízimo e oferta. Diga para o seu irmão, o culto ainda não acabou. Aleluia. Provérbios 11 diz: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Em outras versões diz que a alma generosa prosperará. Diga para o seu irmão, eu sou generoso. Sabe, desejo, queridos, ardentemente se acordar todos os dias e dizer: Pai, eu estou pronto para honrar o Senhor para que o seu nome seja honrado através da minha vida, né? Abençoando o meu irmão. Amém? Então, quando você honra o Senhor com os seus dízimos e ofertas, você está reconhecendo, sabe, que Ele pode fazer na sua vida, e através dessa atitude você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Amém? Está pronto para virar a chave hoje? Então venha cá e traz seus dízimos e ofertas. E a conquista vai proporcionar. Escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Somos o povo escolhido por Deus, chamados à excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje eu sei quem sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou, nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou, nele eu estou, nada me faltou. Hoje eu sei quem sou. Eu andei em milagres, eu andei em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Eu andei em milagres, eu andei em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Hoje eu sei quem sou. Hoje eu sei quem sou. Eu andei em milagres, eu andei em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Eu andei em milagres, eu andei em poder, tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Hoje eu sei quem sou. Hoje eu sei quem sou. Aleluia. Pai, obrigado por essa oportunidade, Senhor, de ser ricamente abençoado. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que se disponibilizou essa noite de romper em fé. E eu sei que a vida de cada uma delas não será mais a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, eu gostaria de falar mais um pouquinho, sem tempo, tá bem? Quem aqui está achando linda? Quem veio aqui pela primeira vez? Amém. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém. Então, olha só as nossas cadeiras. Vocês estão felizes? Estão confortáveis? Amém. Tudo isso que vocês estão vendo, gente, foi gerado em fé, amém? A nossa fé, que coisa linda. Nós estávamos aqui juntamente com os pastores quando a gente viu aqui, não era nada, né? Só tinha a terra, a gente tinha barra sem forma vazia. E tudo isso, gente, aconteceu. Eu fico impactada, a gente está aqui todos os cultos e a gente pergunta como foi. E a mesma forma as pessoas que estão lá fora estão dizendo, só podia ter sido Deus. Então, sabe, quando você gera expectativa junto com a nossa igreja, com essa fé, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, eu não perco nenhuma oportunidade. Então, não perca. Essas cadeiras, queridos, ainda precisam ser finalizadas com os pagamentos. Então, se está dentro do seu coração,
coração o desejo de nos abençoar e ofertar, ali tem a chave Pix logo na saída, na parede. Você pode ofertar e mandar o seu comprovante pelo direct, porque tudo dízimo e oferta vai para um Pix só, mas a gente precisa prestar conta, amém? Então você manda para o direct o comprovante, o pastor ele só informando, olha, é uma oferta para as cadeiras, beleza? Aleluia! Lembrando que nós temos departamento infantil! Chame seus vizinhos, seus amigos, quem estava dando essa desculpa de que não vai vir porque não tinham deixado os meninos, diga, temos departamento infantil! Aleluia! Então, queridos, nossos cultos são nas quintas às 20 horas e nos domingos às 18. Amém? Quem é que sabia disso? Mas quem aqui sabia que dia 16 tem o quê? Que horas? Temos o nosso culto de missões às 18 horas. Gente, vai ser poderoso. Chame quem você conhece, porque vai ser aquele dia, sabe? Aquele dia que só quem vai estar aqui vai poder desfrutar, amém? Aleluia! Dia 22 e 23 será a celebração do aniversário da nossa igreja, né? Para que a gente possa desfrutar, eu convido vocês de tudo aquilo que o Senhor tem feito, e é extraordinário. A gente leva para a nossa casa, para a nossa vida, e é sobrenatural. Então, dia 22, no sábado, começa às 19h30, diga 19h30. E dia 23, às 18 horas, amém? E o nosso café da comunhão é sempre no último domingo do mês. Quem vai estar aqui? Amém. Esteja pronto, não perca essa oportunidade. Sabe aquela coisa, aquele momento que você diz assim, eu preciso de algo mais? Venha para o café da comunhão. Aqui você vai poder não só desfrutar de um momento com a gente, porque às vezes é tudo corrido, né? Muitos já chegam direto do trabalho. Mas o café da comunhão, ele começa às 9 horas. Diga 9 horas. Amém. E você vai ser abençoado poderosamente. Amém? Siga nossas redes sociais, Verbo da Vida Malvindas. Amém? Nós temos também o canal do YouTube, caso você queira compartilhar essa mensagem poderosa. Vai estar lá disponível, tá? No YouTube. Quem é que sabe que tem? Nós temos, amém? E também nós temos o nosso jiu-jitsu, que ocorre nas quartas-feiras, amém? Às 19, que é para crianças acima de 12 anos. Vocês estão bem? Não precisa pagar nada. E nos sábados, de 8 horas, é entre 6 e 11 as idades. E de 9 horas é acima de 12 anos. Amém? Todos entenderam? Amém? Aguardo vocês no próximo culto e sejam abençoados com a prática dessa palavra. Amém? Maior desse mundo.